Minhas saudações a todas e todos os presentes. É com alegria que dou início ao curso de hoje, das atividades da Cátedra de Educação Advocatícia da Escola Superior de Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Eu quero, neste momento, dizer da especial satisfação em ter aqui, nesta noite, tantas e tantos estudiosos, alunos, alunas, advogados, advogadas e demais profissionais que prestigiam esta reflexão que desenvolvo nesta cátedra da ESA OAB-SP. E quero também aqui, nesta noite, dar uma saudação especial à própria Escola Superior de Advocacia, ao professor Flávio Tartucci, aos professores Adriano Assis Ferreira e Eric Gomes, que sempre estão na organização de toda a logística desse trabalho, e a todo o corpo técnico do suporte da ESA, que realiza um trabalho especial nos termos do desenvolvimento de toda a tecnologia para podermos aqui fazer as atividades da cátedra, levando, inclusive, essas atividades ao vivo para pessoas de todo o Brasil. Então, vai aqui a minha saudação especial à Escola Superior da Advocacia por todo esse trabalho que é de conhecimento da maioria dos presentes. É um trabalho de uma cátedra que desenvolvo desde o ano de 2020. E agora, chegando em 2022, esta cátedra completa os 2 anos da sua programação e da sua vigência, fazendo aqui uma reflexão e o desenvolvimento do conhecimento a respeito da educação de advogadas e advogados, da formação da advocacia e como podemos pensar as questões estruturais e determinantes da própria advocacia. E sendo a advocacia a mais presente das profissões jurídicas, a profissão, inclusive, da maioria dos juristas, a advocacia é um campo fundamental da reflexão a respeito dos quadrantes do próprio direito na sociedade. Muito honrado sou por este convite especial da Escola Superior de Advocacia, da OAB São Paulo, para reger esta cátedra que tem por escopo pensar a advocacia. E hoje, nesta aula em especial, eu tratarei a respeito dos horizontes futuros da educação advocatícia. Estou chegando às atividades conclusivas desta cátedra, às atividades finais da cátedra, e é chegado o tempo de fazer o balanço desta minha reflexão de 2 anos das atividades da Cátedra de Educação Advocatícia. Nestes 2 anos, pesquisei, refleti, sistematizei, junto de tantas e tantos que aqui me acompanham, os problemas da educação advocatícia, da formação dos juristas, daquilo que tradicionalmente se chamava e se chama por ensino jurídico, o ensino das faculdades, o ensino das graduações e pós-graduações, dos cursinhos, também aquilo que não se chama ensino jurídico, mas na prática é o molde de como são os juristas, advogados e advogadas, que vem a ser a prática jurídica, portanto, o cotidiano, portanto, as atividades profissionais. Tenho desenvolvido nesses 2 anos um quadrante de reflexão, tenho proposto, inclusive filosoficamente, teoricamente, sociologicamente, balizas para pensarmos a advocacia. Este meu curso de hoje, de maio de 2022, ele faz uma sistematização daquilo que vim desenvolvendo em todo este contexto da cátedra, e hoje eu trato do tema a educação advocatícia e seus horizontes. E com isto quero me referir às perspectivas futuras que se apresentam na própria educação advocatícia. Como se pode pensar o futuro da advocacia na sociedade? Como se pode estabelecer uma intervenção para que advogadas e advogados
alcancem horizontes e patamares diferentes e melhores do que estes que já possuem ou que têm na atualidade. Portanto, esta reflexão minha, senhoras e senhores, da noite de hoje, é uma reflexão muito especial, porque eu buscarei aqui sistematizar a caminhada do pensamento desta cátedra nestes 2 anos e apontar horizontes à educação de advogadas e advogados. O primeiro passo que quero aqui fazer nesta noite, para começar os trabalhos da noite de hoje, vem a ser estruturar, sistematizar as descobertas teóricas que empreendi fazer nesta primeira cátedra da OAB em todo o Brasil e das escolas superiores de advocacia. Lembrando, o Brasil tem 27 unidades da federação e tem 27 escolas da OAB. E a OAB de São Paulo, a maior do Brasil, a que tem inclusive uma representatividade numérica de advogados e advogadas, a mais expressiva do Brasil, ao me conceder esta cátedra para que a regesse, eu me incumbi, e este foi o meu propósito, eu me incumbi de estabelecer o modo pelo qual se pensa a formação de advogadas e advogados. A primeira questão decisiva que aqui propus a todas e todos é o horizonte de não tratar a advocacia e a preparação de advogadas e advogados. Eu imagino que muitos dos presentes são advogados e advogadas e muitos dos presentes são estudantes de direito. Então, futuros advogados, futuras advogadas. A primeira questão decisiva é não tomar a formação dos advogados naquele que é o seu horizonte, eu diria, mais banal e tradicional. Este horizonte eu quero apresentar aqui as primeiras grandes postulações minhas nesta cátedra. O horizonte tradicional, a forma mais tradicional de pensamento a respeito do direito e da advocacia, é tratar isto como se fosse um problema de ensino jurídico. E aqui, por muitas ocasiões desta cátedra, eu insisti com a ideia de que não se pode reduzir a formação de advogadas e advogados a um problema de ensino jurídico. E por que assim não se faz? Porque se retomamos esta leitura tradicional e se nela fincamos pé, a leitura de imaginar que o problema jurídico é um problema de ensino jurídico, nós estamos presos a um certo horizonte de mundo, que é o horizonte, eu diria, da universidade ou da escola, como um espaço no qual alguém tem um saber privilegiado, e este é o docente, este é, no caso do direito, o professor de direito, e a aluna e o aluno de direito, futuros advogados e advogadas, estes alunos têm uma espécie de conhecimento singelo, básico, banal ou simplório, de tal modo que cabe ao professor ensinar e ao aluno receber o conhecimento. Esta é uma leitura, eu chamaria a atenção aqui, de uma leitura técnica, uma leitura que pretende que a educação se construa numa espécie de espaço hierárquico no qual as dimensões são muito dadas na relação de quem conhece e quem aprende. E existe uma dimensão, eu não chamo atenção aqui de início, nem sequer para um problema jurídico. Eu vou mais a fundo agora. Eu chamei atenção nesta cátedra desde o zero para um problema que está no campo da educação. Então, eu sei que esta cátedra é acompanhada por professoras e professores, pedagogas e pedagogos, inclusive profissionais da área da educação, que se interessam pela minha leitura de como eu aplico uma filosofia da educação a um tema específico, que é a educação no campo do direito, no campo da advocacia. Mas eu quero lembrar aqui que foi um grande escopo da minha cátedra, lembrar que a educação advocatícia é, de início, uma dimensão da própria educação, de modo geral. Tanto se educa alguém no ensino básico, quanto se educa alguém numa faculdade de medicina, economia, engenharia e também de direito. Pois bem, não se pode tomar a educação de um modo crítico, de um modo avançado,
como se fosse um processo que se organiza a partir de um saber que está numa gaveta e alguém que tem o acesso a essa gaveta toma esse conhecimento e entrega a quem não tem o conhecimento, e a partir daí é uma relação binária. Quando se diz a expressão ensino jurídico, nós estamos tratando desta relação técnica binária. Um ensina, o outro aprende. Pois bem, desde o início da cátedra, eu insisto com a ideia de que a melhor expressão, e aquela que inclusive tem mais pujança de reflexão, é não tratarmos do processo da formação de advogadas e advogados no âmbito de um ensino jurídico, como se ele se resumisse a 4 paredes de uma faculdade de direito, mas pensássemos este processo como uma educação advocatícia. Este processo é muito mais complexo, muito mais extenso, muito mais amplo do que a relação docente-discente. Portanto, esta relação, o docente aqui quem fala, docere em latim, aquele que fala. Magistério, palavra que vem do latim, tanto quanto magistrado, a palavra é a mesma. Magister, mestre, aquele que tem um conhecimento. A relação é uma relação mais complexa do que essa. E por que vou lhes dizer isso? Porque a faculdade de Direito, ela não ensina totalmente o direito aos alunos e alunas. Eventualmente, as senhoras e os senhores estão imaginando que é porque a faculdade de Direito é ruim, e não é nem sequer isso. Eu não estou nem sequer, de início, fazendo uma reflexão sobre o mérito das faculdades de Direito. O que eu estou dizendo de pronto, e esta é a trajetória da minha reflexão nesta cátedra da UAB nesses 2 anos, é que o processo educacional da advocacia é muito mais complexo do que o do ensino jurídico. Porque aí vem esta minha proposta organizativa, que é o modelo, inclusive, a moldura para refletir criticamente a respeito desse conhecimento. Vem daí a minha proposta de dizer que há uma educação advocatícia que é maior do que o ensino jurídico. O processo educacional da advocacia é maior do que o ensino jurídico, é mais complexo do que o ensino jurídico. E esta educação advocatícia é uma proposta minha nesta cátedra, lê-lo em suas internalidades e em suas externalidades. Pois bem, esta é uma proposta minha no âmbito de minha leitura, minha proposição filosófica sobre a educação, não só a educação advocatícia, uma teoria da educação geral. E esta leitura que aplico, proponho e aplico, no caso específico, também ao mundo jurídico, mas ela é maior do que propriamente apenas ao mundo jurídico. Por esta leitura crítica, eu insisto no fato de que existam internalidades e externalidades na educação. E por internalidades, proponho sejam lidas aquelas que são diretamente as molduras institucionais daquilo que, sim, tradicionalmente se chama de ensino. E, no caso do direito, ensino jurídico. Então, tratando aqui de modo bastante imediato, por internalidades, eu proponho que se leiam questões como, por exemplo, as faculdades de direito, as graduações, as pós-graduações, os cursinhos, os exames, como, por exemplo, o exame de ordem para a OAB ou os demais concursos das profissões jurídicas. Tudo isto organiza internalidades da formação de advogados e advogados. O que eu quero dizer por isso? Alguém gostaria muito de pesquisar questões sociais, no entanto, não cai no concurso tal. A prova não tem a prova desse concurso não trata de tais questões. Observem que estou dizendo aqui que esta perspectiva, então, me faz entender que, a partir do que se cobra em provas, exames, concursos, o ensino e o estudo de juristas
está moldado por aquilo que se pede nessas provas. Assim é com a própria OAB e o exame de ordem. Portanto, a formação no sentido interno da educação advocatícia, que é esta formação que as pessoas chamariam aqui num plano mais banal de ensino jurídico, este ensino jurídico acompanha toda uma ordem institucional, de tal modo que se a OAB começa a pedir em suas provas um tal conteúdo, a faculdade, se não dá tal conteúdo, seus alunos não são aprovados na OAB. E a própria faculdade poderia dizer, puxa vida, não são aprovados na OAB, mas eu ensino coisas muito mais importantes do que isso para a vida do cidadão. E, no entanto, o mercado e a sociedade e as demais instituições pensam que a faculdade é boa ou ruim, não pela preparação de cidadãos, dizendo assim, 73% dos seus alunos são aprovados na OAB, a outra são só 13%. Portanto, qualidade, entendo o que estou dizendo, educacional, nos termos da internalidade, é uma qualidade que é posta pelas próprias referências da internalidade, de tal modo que se o concurso pede a matéria tal e a faculdade não dá, a faculdade passa por ruim, porque o seu aluno está habilitado a passar neste exame de ordem, no concurso tal e qual. Da mesma maneira, um cursinho. Observem que o cursinho de Direito, ele tanto pauta quanto ele é pautado pela educação jurídica nos seus limites aqui, quase da internalidade. O cursinho ensina o conhecimento, as matérias, as disciplinas que os concursos pedem. E os concursos, por sua vez, fixam um molde do que vão pedir de acordo com aquilo que os cursinhos ensinam. De tal modo que é quase uma retroalimentação. É uma espécie de máquina industrial, e aqui vai a minha crítica que eu desenvolvi em 2 anos desta cátedra, é uma espécie de indústria do conhecimento no campo jurídico. Porque o cursinho diz que é importante saber tal coisa. O Ministério Público, a magistratura, a defensoria, os concursos, os tribunais, tantas procuradorias e também a OAB, influenciados por este caldo de cultura que, inclusive, vem das faculdades e dos cursinhos, dizem estas instituições, tais matérias são mais importantes do que outras. De tal modo que as faculdades, os cursinhos, pautam os concursos, que, por sua vez, também, quando incidem mais sobre tal questão do que outra, pautam as faculdades. Porque, eventualmente, se os concursos, desde a OAB, o exame de ordem, até os concursos públicos, se eles, para cargos públicos, se eles se organizam cobrando muito mais direito civil do que direito ambiental, via de regra, todas as faculdades de direito ensinarão mais direito civil do que direito ambiental. Então, entendo o que estou dizendo, existe uma máquina, uma indústria econômica do saber jurídico nas faculdades, que para se legitimar, creem que sua qualidade é a quantidade de alunos aprovados, tanto na OAB quanto em concursos. Isto é propaganda para a faculdade, isto é uma espécie de outdoor que ele põe no campus, dizendo, aprovamos tantas pessoas nos concursos tais e quais. Então, observem que é uma máquina pela qual a internalidade da educação advocatícia, ela é maior do que simplesmente abrir uma gaveta e dizer, eu tenho conhecimento sobre o direito, passarei a você. Porque, observem, é apenas ainda no campo da internalidade. Quando alguém diz, eu tenho conhecimento, passarei a você, a pergunta 2 do aluno de direito é, e isto cai na OAB? E isto cai no concurso? Então, entendam, não é um conhecimento gratuito para que alguém se forme jurista. É um conhecimento interessado. E a faculdade de Direito, ela tem uma total incidência, um total viés da prática. De tal modo que o estudante de Direito, a estudante de Direito, tem muito pouco de inclinação ou vontade por conhecer verdades do campo jurídico apenas pela verdade, e tem muito mais uma incidência prática de indagar a respeito da utilidade desse saber, de tal modo que aquilo que não cai numa prova é um saber que não serve ao seu interesse imediato. Enquanto alguns outros campos do conhecimento, exatamente porque a dimensão do imediato não está tão presente, eu dou o exemplo aqui das licenciaturas. A licenciatura, ao contrário dos bacharelados, e o direito é um bacharelado, não é uma licenciatura, as senhoras e os senhores que eventualmente aqui são estudantes de direito,
serão bacharéis em direito e não licenciados em direito, ao contrário da filosofia, da sociologia, das ciências sociais, da história, da geografia, das letras, que formam licenciados. Um licenciado, ele tem uma dimensão pela qual o saber dele é um saber que ele aprende para daqui a pouco ensinar. Então, tem uma certa dimensão do saber, de um gosto pelo próprio saber. Conhecer o fundamento desse saber é importante para um licenciado, porque ao saber sua base, ele sabe também como passar isto posteriormente. Assim, a faculdade de História, de Geografia, de Filosofia, de Ciências Sociais, de Letras, da própria pedagogia, educação artística, que seja, enfim. São dimensões pelas quais alguém conhece para ter desse conhecimento a possibilidade de passar. O jurista não opera desse modo, tampouco opera desse modo o médico, tampouco opera o administrador de empresas ou o economista, ou o engenheiro. Estes bacharelados pretendem não saber um lastro do conhecimento pela âncora do próprio conhecimento, mas pretendem ter um saber para um certo fim. E o fim da advocacia e das profissões jurídicas é tão imediato que, ao contrário da medicina, para a qual ainda há um certo mistério que obriga a um conhecimento, eu diria, mais amplo, pode surgir na frente do médico qualquer paciente com casos mais variados. No campo jurídico, existe uma espécie de funil ao cabo de uma etapa educativa, de uma etapa de formação, e este funil baliza o conhecimento prévio. A medicina não tem uma prova da OAB equivalente, a engenharia também não tem, a economia também não tem, o direito tem. De tal sorte que, para o direito, se um dia amanhã chegar alguém precisar de uma questão mais complexa do conhecimento jurídico, eu mando ele voltar amanhã e de um dia para o outro eu estudo o caso. Eu não preciso saber, como na medicina, para em 2 minutos resolver uma questão. Pois bem, então o jurista tem um foco naquilo que é a internalidade do seu conhecimento, que é aquilo que se cobra em provas e concursos. De tal modo que este funil, senhoras e senhores, é com muita tristeza que vim anunciando nesses 2 anos da cátedra, este funil é uma espécie de tapa-burro que dá para o animal apenas a visão daquilo que importa, não olha para a lateral. Portanto, em 5 anos de faculdade, o aluno de Direito e o aluno de Direito estudam para a OAB, porque daqui 5 anos, se ele entra no primeiro ano de faculdade, ele terá a prova da OAB. E se ele quer outra coisa, é então um funil ainda mais fechado para um outro concurso. De tal sorte que tudo que não é isto, ele estuda o dia do Deus dará. Não precisa para agora. Então, entendam, não há um cultivo especial da internalidade do direito pelo saber a respeito dos próprios fundamentos do direito. É muito raro e muito excepcional aquele que quer fazer uma reflexão teórica, científica, filosófica sobre o próprio direito. As demandas são bastante imediatas. E estas internalidades são uma espécie de círculo fechado, porque aquilo que se cobra é aquilo que se estuda, e aquilo que se estuda é o que se sabe para depois cobrar para a próxima geração, porque também quem cobrará num concurso daqui 20 anos é quem aprendeu direito agora, e aprendeu conforme a máquina do direito, que também dava dimensão de privilégio para certos conhecimentos e não para outros. Para não retomar o que eu vim falando nos 2 anos de cátedra, e se eventualmente alguém perdeu essas aulas, a própria OAB, a própria ESA as disponibiliza de modo a posteriori, as disponibiliza, eu também, na comunidade do YouTube, guardada ou cuidada pelos meus orientandos de mestrado e doutorado, os vídeos estão por lá. Nesta dimensão que estou lhes dizendo, eu quero aqui lhes propor o fato de que esta estruturação do saber a respeito do direito e da advocacia nas internalidades é uma espécie de saber como um círculo que não acaba e que a cada momento mais reforça a mesma dimensão. Então, observem, é muito patente em todas as faculdades de direito do mundo, não é só o Brasil o problema, que questões de direito civil, elas são reiteradamente postas como questões centrais do próprio direito. Então, isso é uma espécie de cachorro correndo atrás do rabo. A prova pede direito civil, a faculdade, então, dá direito civil. Se a faculdade dá mais direito civil que o resto,
O aluno, posteriormente, sai sabendo mais direito civil do que o resto. Um dia que esse aluno pode ter a dimensão de dar aula num cursinho ou de preparar uma prova de um concurso, ele pede mais civil do que o resto. Então, observem, é uma espécie de tautologia. Não sai do lugar. E, volto a dizer, isto não é um capricho apenas. Por todos os 2 anos da cátedra, eu ensinei que as internalidades da educação advocatícia se prestam a uma imediata conexão com a própria reprodução social. Se ensina mais direito civil do que direito ambiental, porque efetivamente a sociedade capitalista está plantada na propriedade privada, não necessariamente na proteção de mata ciliar. Aliás, em via de regra, pouco se importando com a proteção de mata ciliar ou com a recuperação de córregos e rios, de tal modo que a sociedade capitalista pulsa no direito civil, não no direito ambiental. Alguém dirá, mas não é importante para o capitalismo proteger o meio ambiente? Não, o importante para o capitalismo é o lucro, é a única lei do capital, é a acumulação. Se um dia o mundo acabar, que acabe com os ricos tendo um túmulo de mármore, enquanto o resto lhes enterra e depois cai ao solo e morre sem túmulo. Portanto, senhoras e senhores, o que estou aqui dizendo é que existe uma questão decisiva nas internalidades da educação advocatícia, e estas questões não são capricho da relação docente-discente. De tal sorte que alguém poderia falar assim: se os docentes de direito tivessem cabeça mais aberta, as internalidades da educação advocatícia melhorariam, porque o ensino jurídico melhoraria. Senhoras e senhores, talvez haja um campo residual da melhoria da cabeça dos profissionais da educação jurídica, docentes, professoras e professores. No entanto, isso é residual, porque o direito civil é ensinado não por maldade ou capricho de civilistas. O direito civil é mais ensinado do que questões ambientais, porque o capitalismo se lastreia mais na propriedade privada e nos contratos do que em questões ambientais. Então, não é capricho, não é moralismo. Não estou desconhecendo que haja um campo residual de moralismo a ser pleiteado. Eu não desconheço esta hipótese de que as professoras e os professores de direito possam ter a cabeça um pouco mais aberta. Mas, ainda que um pouco mais aberta, operam no plano de uma sociabilidade do capital. De tal sorte que esta perspectiva, de que esta visão, assim se dá, assim se organiza nos nossos termos da sociedade contemporânea. Então, prezados, o que estou aqui insistindo com todas e todos vocês é com o fato de que há uma plena estrutura de formação da educação advocatícia nas suas internalidades. Isso aqui é um ponto decisivo, que vem a ser estas internalidades. Aqui se organiza uma espécie de referência institucional na qual a educação de advogados e advogados está toda palmilhada, está toda demarcada por dimensões como a do exame de ordem, a dos concursos, ou então da própria graduação em direito. De tal modo que, após toda esta caminhada, o que nós vamos ter é, efetivamente, uma dimensão na qual esta forja de advogados e advogados quase sai como uma forja industrial de uma máquina. Se nós pusermos plástico numa máquina e a forma da máquina for para fazer forminha de gelo, ao cabo o plástico virará sempre forminha de gelo. Pode variar a cor da forminha do gelo. Ao cabo, a dimensão é esta. Por isso, no mundo, sai um maquinário industrial de produção de advogados e advogados. E isto não é só para a advocacia. Isto é para todas as dimensões. Sai para o judiciário, a magistratura, sai para o Ministério Público, sai para as defensorias. Portanto, o elemento que vai estudar a magistratura, este indivíduo vai buscar, então, descobrir ou conhecer os poderes instrutórios do juiz. Ele dará ênfase no CPC, no Código de Processo Civil, a dimensões tais e quais. Sendo ele do Ministério Público, ele dará mais ênfase ao direito penal, ao elemento repressivo.
pró societatis, como eventualmente ele próprio, este promotor de justiça, queira dizer, sendo da defensoria e sendo da advocacia, eventualmente há de pensar nos direitos do réu. Eu digo eventualmente porque muitos na advocacia também se esquecem desta dimensão dos direitos individuais. Mas o Ministério Público tem aqui, eu diria, uma forma pela qual o interesse da sociedade se levanta de modo muito imediato. O interesse da sociedade, eu quero aqui dizer, que é o reputado interesse da sociedade em prender aquele que é considerado o elemento desviante desta mesma sociabilidade. Pois bem, então, nesta dimensão, eu estou aqui insistindo com as senhoras e com os senhores, existe um campo que não é apenas ensino jurídico, não é um capricho docente para os discentes. Porque observem agora a tragédia, o que eu venho insistindo com 2 anos da cátedra. Se o docente muito esclarecido resolve abrir a cabeça das alunas e dos alunos, a OAB não deixa abrir. Entendem o que estou falando aqui? A OAB não permite que alguém possa ensinar aquilo que, eventualmente, não organize um saber para passar numa prova. Então, não é a vontade do docente. Por isso, não é uma relação docente-discente apenas. É uma relação das instituições, no campo das internalidades. E daí, senhoras e senhores, eu me permito, antes de chegar às externalidades, eu me permito agora, dada esta dimensão que eu estou explicando das internalidades, eu me permito aqui explicar e anunciar a todas as senhoras e aos senhores aquilo que eu chamo de horizontes das internalidades da educação advocatícia. Esta é uma dimensão decisiva do que eu quero aqui ensinar a todas e todos, que vem a ser estes horizontes futuros das internalidades. Eu constato, nestes 2 anos de cátedra, que as internalidades da educação advocatícia, e volto a dizer, aulas em faculdade, aulas de pós-graduação, aulas de educação continuada que, eventualmente, as instituições oferecem, a própria ESA faz para a advocacia um papel institucional de educação que as escolas da magistratura fazem para juízes e que, eventualmente, as escolas do Ministério Público fazem para os promotores de justiça e que as escolas de defensoria e procuradorias, escolas das procuradorias, fazem para defensores e procuradores. Portanto, já este espaço no qual eu estou regendo esta cátedra é um espaço de internalidade da educação advocatícia, além da graduação, além do cursinho, que prepara para concursos e exames, e além dos próprios exames, como o exame de ordem e os demais concursos. Pois bem, esta dimensão das internalidades, é preciso agora refletir sobre os seus horizontes, como se organizam estes horizontes futuros. E aqui eu quero anunciar a todas e todos uma proposta de leitura dos horizontes das internalidades da educação advocatícia em 2 grandes aspectos. O primeiro deles, um aspecto dos termos gerais. E o segundo dele, o aspecto dos termos médios. Agora aparecerá uma questão complexa, mas eu quero fundar esta reflexão aqui, neste nível, nesta dimensão. No meu livro Estado e Forma Política, eu proponho, a partir de grandes descobertas das últimas décadas, por exemplo, da teoria da regulação marxista francesa, que, quando se analisam as questões sociais, nós podemos vê-las em 2 ângulos, termos gerais e termos médios. A proposta da Escola da Regulação Francesa, e quem se interessar pelo tema, está o tema no capítulo 5º do meu livro Estado e Forma Política, é dizer que quando nós falamos de capitalismo, isto é um termo geral. Quando nós falamos de Fordismo, isto é um termo médio.
Porque o capitalismo é um modo de produção que organiza um contexto social geral, e este modo de produção tem fases internas, como, por exemplo, o Fordismo e o pós-Fordismo, que outras leituras chamam de neoliberalismo, ao pós-Fordismo. Pois bem, o capitalismo é um modo de produção que contém uma fase fordista e depois contém uma fase pós-fordista. Então, Fordismo e pós-Fordismo não são elementos de todo o capitalismo, são fases. Pois bem, eu tomarei esta proposta de leitura de termo geral e termo médio, porque termo pequeno, só para dizer aqui no âmbito da economia, termo pequeno, por exemplo, é a inflação do mês, taxa de juro do ano, taxa Selic, e isso é termo pequeno. Tanto é que 90% dos economistas do mundo só sabem operar em termo pequeno. É a pessoa que dá entrevista para o jornal, para a televisão. Do que fala essa pessoa? Trata a respeito de questões como a taxa Selic do mês que vem. Não consegue falar do capitalismo. Não consegue falar da crise do pós-fordismo. Portanto, termo pequeno, e o termo pequeno dele eu nem estou me ocupando, porque para questões de educação advocatícia, termo pequeno é perguntar se nós estamos ensinando na Faculdade de Direito o assunto da nova lei X, que foi alterada no mês passado, foi promulgada no mês passado. Observem que muita gente gasta sua energia no âmbito da educação advocatícia para perguntar questões como tais. Ah, mas as faculdades já ensinam o assunto X. Observem que isso não é um problema decisivo, isso é um termo pequeno. No entanto, eu vou propor aqui, na noite de hoje, neste meu curso da cátedra, uma leitura de envergadura mais decisiva e sofisticada sobre termos amplos e termos médios da educação advocatícia pela internalidade. Eu quero propor que os termos grandes, termos gerais da educação advocatícia, sejam aqueles que efetivamente organizam a sociabilidade capitalista de modo estrutural. E estes termos são invariáveis dentro do capitalismo. Esta é uma proposta minha de leitura chocante para a maior parte das pessoas, e eu quero aqui explicar-lhes a base desta proposição. Existem termos gerais da educação advocatícia e da educação jurídica, de modo geral, que são invariáveis dentro do capitalismo. E eu proponho que esses termos, já falei disso em muitas ocasiões desta cátedra, sejam aqueles que organizam o direito privado e o direito penal. Ou seja, defesa do capital e repressão aos desviantes da ordem do capital. E quero lhes propor, senhoras e senhores, uma questão decisiva. Em termos de horizonte da educação jurídica e da educação advocatícia, este meu curso de maio de 2022 da cátedra, com a responsabilidade que tenho em agora, ao final de uma trajetória de 2 anos desta cátedra, apontar para horizontes da advocacia, eu lhes direi que os termos gerais da formação de advogados e advogadas, estes termos são praticamente invariáveis na sociedade em que vivemos. Ou seja, o fundamento do ensino jurídico e da educação jurídica no direito civil e no direito penal praticamente é uma invariável por décadas e séculos, se a sociedade continuar sendo esta. Ou seja, aquilo que faz 200 anos organiza qualquer faculdade de direito no mundo, que é a defesa da propriedade privada. E a repressão penal, tristemente, em termos de horizontes da educação advocatícia, isto continuará igual. Não há nenhum modo de se observar qualquer arranhão neste núcleo, nesta âncora da própria educação jurídica e advocatícia. O reino da defesa da propriedade privada está inabalável. Pelo contrário,
nas últimas décadas, inclusive no pós-fordismo, cada vez mais se afirma na educação de advogados e advogados e das faculdades de direito, de modo geral, a noção de segurança jurídica, segurança contratual, segurança aos negócios, ambiente de segurança aos negócios, ou seja, defesa da propriedade privada. Junto com isso, porque é a mesma moeda, cara, um lado é a cara, o outro é a coroa, no mesmo ambiente, na mesma dimensão, nós observamos aqui, por exemplo, esta perspectiva, que há de considerar que o direito penal é a coroa da cara da moeda. Porque segurança contratual, segurança negocial, segurança da propriedade privada representa dizer, se alguém tomar o que é a propriedade privada do capitalista, o Estado prende, o Estado reprime este que é o desviante. Portanto, o direito penal e o direito civil não tem nenhuma dimensão de abalo no horizonte imediato, médio e mesmo longo do seu ensino e da sua educação para juristas, se a sociedade se mantiver como tal. E observem, agora eu vou chegar a um ponto ainda mais avançado e eu tristemente serei obrigado a lhes alertar sobre esta dimensão. Isto aqui não é com alegria que anuncio aqui às senhoras e aos senhores, é com, inclusive, lástima. Nos últimos 40 ou 50 anos, nós conhecemos, eventualmente, um movimento dentro das faculdades de direito no mundo, um movimento de uma espécie de humanização do direito penal, que, em uma abordagem deles, é uma espécie de leitura crítica do direito penal. Então, eventualmente, as senhoras e os senhores que são formados em direito, não importa o tempo em que são formados, as senhoras e os senhores tiveram, e quem está na faculdade de direito já teve oportunidade de ver, algumas abordagens do direito penal mais críticas ou ao menos, um pouco mais humanistas. Então, observando as questões do cárcere, do encarceramento, isto veio com a criminologia, em facetas da criminologia que podem se considerar críticas. Pois bem, senhoras e senhores, olhem agora o descompasso profundo entre o nível da vontade e o nível da reprodução material concreta do próprio direito. Agora eu quero lhes explicar esta dimensão nos termos que se apresentam aqui para o nosso conhecimento. Nos últimos 40 anos, muitas faculdades de direito apresentaram leituras e mesmo doutrinas e mesmo textos em favor de uma certa humanização da pena. No entanto, aquilo que organiza o ensino do campo penal não é a vontade da docente ou do pesquisador, é a reprodução do capital. De tal modo que nos últimos 40 anos, a repressão penal só aumentou nas sociedades capitalistas. Enquanto, eventualmente, a bolha da internalidade do direito, em alguma porcentagem, um pouquinho menor, um pouquinho maior, esta bolha buscou-se arejar a prática é lei e ordem. A prática penal se estrutura pela lei e pela ordem. Então, observem o que eu estou aqui ensinando, com o fato de que proponho que não se deva pensar o direito enquanto ensino jurídico. Porque a própria criminologia é uma proposta de ensino jurídico um pouco menos sufocante, um pouco mais arejada. E, no entanto, o Ministério Público continua com a leitura de lei e ordem e uma certa dimensão do interesse da sociedade. Assim são também os concursos para a área policial, de tal sorte, senhoras e senhores, que o que dá a dimensão do direito penal é menos a vontade de quem ensina e mais a realidade social que aqui está posta. Então, talvez o direito penal seja um exemplo patente de que não se muda o campo da educação jurídica com a vontade de quem educa. Entendam o que estou falando, não é um problema de vontade de quem educa. Não estou desconhecendo que, incidentalmente, haja problemas que possam ser resolvidos com a vontade de quem educa. Só que esses problemas são pequenos em face das dimensões estruturais. O capitalismo em crise exponencia o direito penal. Esta é a minha proposta aqui decisiva. Não é que ele diminui
a intensidade da repressão, ele aumenta. Essa é a educação jurídica. Começa a ser crítica, o direito penal dá as costas para a educação jurídica. Ou seja, o que a faculdade vier a ensinar sobre direito penal é o que não importa na realidade. Na faculdade é uma coisa, na prática é outra. E isso, mais ou menos, é uma matéria recorrente da própria vida jurídica prática. O que você aprende na teoria tem um descompasso com a prática. Pois bem, a minha proposta, eu volto a ela, é a de leitura de que haja alguns termos gerais, e estes termos gerais são praticamente invariáveis no capitalismo. Portanto, eu estou tirando o tapete do sonho juvenil de boa parte das senhoras e dos senhores. Com mais pesquisas no campo penal, abriremos a cabeça dos penalistas residualmente. Porque quem opera a máquina penal não opera interpelado por livros, opera interpelado por demandas do capital e da ordem política que organiza o capital. Portanto, senhoras e senhores, o que estou dizendo aqui é que, na prática, os termos do direito penal são invariáveis, como são invariáveis os termos do direito civil, tanto assim que propriedade privada é o termo que organiza o capitalismo desde o século XVIII e uma espécie de ornitorrinco, que é a função social da propriedade, que foi aqui elencada na Constituição Federal do Brasil, de 1988, isso na prática não representa nada. Porque as senhoras e os senhores até podem ter lido doutrinas na faculdade sobre função social da propriedade. Os senhores não conhecem um latifúndio expropriado por não uso social da terra. Não há um caso que organiza uma dimensão jurídica prática a esse respeito. E tudo que nós conhecemos é simplesmente a propriedade privada. Ou seja, a propriedade privada é invariável no capitalismo. Ela não muda. Esta é a dimensão decisiva do que eu quero aqui propor às senhoras e aos senhores. Pensar o horizonte da educação advocatícia pela sua internalidade é compreender que, se a sociedade é capitalista, algumas coisas não mudam. Elas são invariáveis. Somente se mudarmos o modo de produção. Aí sim muda-se esta estrutura. Sob esse modo de produção, o direito civil e o direito penal reinam em qualquer lugar. Tanto assim que nos termos médios, não são pequenos, são médios, mas são abaixo dos termos gerais, aí sim há algumas variáveis e pasmem. Na cátedra, nos meus textos, nas minhas reflexões, eu sempre insisto. Os termos médios variáveis são os do direito público que não sejam do direito penal. Então, eu vou falar aqui em termos bastante mais diretos. Por exemplo, direito constitucional e direito administrativo. Senhoras e senhores, é mais fácil mudar uma Constituição do que o Código Penal. Só que isso não é do entendimento imediato da maioria das pessoas. A maioria dos juristas crê o contrário. A Constituição está acima do Código Penal, a Constituição organiza o campo penal. É o contrário. O campo penal organiza a Constituição. E mais que o campo penal, o campo civil organiza a Constituição. Qualquer país do mundo tem mais constituições do que códigos civis. A França teve mais constituições do que Código Civil. A Alemanha, mais constituições que Código Civil. Os Estados Unidos nem Constituição tem, porque já muda conforme o vento, então nem passa por essa vergonha. É mais vergonhoso ainda. Tem emendas, enfim, emendas tão genéricas que qualquer mudança de presidente muda a interpretação do tribunal sobre aborto e arma. Pois bem, então é pior do que a dimensão de mudar a Constituição. O que estou lhes dizendo é que, se comparam o direito civil e o direito penal ao direito constitucional e administrativo, o elo fraco da corrente é o constitucional e administrativo. De tal modo que ditadura e democracia são termos médios do capitalismo. Podem existir, podem não existir.
Propriedade privada e repressão penal são termos gerais do capitalismo. Sempre existem. Entendam, portanto, senhoras e senhores, meus alunos desta cátedra, a minha proposição. Os termos gerais dos horizontes da educação advocatícia são defesa da propriedade privada e repressão penal. Esses termos não mudam. Os termos médios são ditadura, democracia, respeito à Constituição, AI-5, golpe ou não golpe, eles mudam conforme as circunstâncias da história. Observem, a cada temporada, um país como o Brasil discute golpe ou ausência de golpe. E nunca está na berlinda a discussão da propriedade privada. Então, portanto, aqui conseguem entender que existem dimensões da educação jurídica que são mais decisivas do que outras. E não são aquelas que a Faculdade de Direito ensina, porque a desgraça de uma leitura da faculdade, que é a leitura do justpositivismo, põe a Constituição Federal, põe a Constituição acima do direito civil. De tal modo que, para a cabeça do jurista, no ensino jurídico, parece que a Constituição é mais importante do que o Código Civil, e ao contrário. E observem como é que a educação advocatícia, a educação jurídica não conseguem esconder este jogo. Em qualquer faculdade do mundo, existem mais matérias de direito civil do que de direito constitucional. Isso é uma obviedade. No Brasil, são 5 anos de direito civil, 1 de direito constitucional. É a prova de que, na prática, a constituição do justpositivista é o contrário. O ordenamento jurídico do justpositivista é o contrário. Acima está direito civil e penal, abaixo está a Constituição. Eu já disse nessa cátedra, e por 1000 vezes digo isso, todas as pessoas que fazem faculdade de direito têm a impressão de que o direito civil é o arroz e o direito penal é o feijão. E a Constituição é ovo, abobrinha. Se tem, muito bem, se não tem também, o arroz e feijão que organiza o prato. Portanto, prezadas e prezados, isto nos muda a leitura, eu diria, institucionalizante, edulcorada, de que o ordenamento jurídico dá a pauta do ensino jurídico. Eu volto a dizer, a internalidade não se deve apenas a uma falta moral ou a uma carência intelectiva de docentes e discentes. As internalidades do direito têm uma direta ligação com o modo de reprodução, com o modo de produção e a reprodução da sociabilidade capitalista. Por causa disso, então, nós vemos essas dimensões de modo muito patente. O direito civil e o direito penal são mais estáveis do que o direito constitucional. Mais um exemplo de termos médios, os direitos sociais. Por exemplo, a CLT e, por exemplo, a Previdência Social. Estes termos são mais fracos do que o direito civil e o direito penal. Tão fracos quanto a Constituição e o direito administrativo. De tal sorte que aqui se vê que no tempo do Fordismo tivemos direitos sociais. No tempo do pós-Fordismo, tivemos uma espécie de destruição dos direitos sociais. Ora, qual é a minha proposta aqui, então? É a de perceber, entendam o que eu vou falar, que aquilo que se chama de luta social, as lutas sociais, via de regra, alcançam os termos médios do direito e os termos médios da educação jurídica. Só. E, portanto, prezadas e prezados, agora eu farei aqui nesta minha cátedra uma proposta de mais alto alcance ainda. E quero que todas e todas entendam. O elemento da fratura exposta da educação advocatícia na internalidade e que aponta para um horizonte futuro
Este elemento da fratura exposta é o elemento das lutas sociais nestes termos médicos. Porque observem, ditadura, democracia, direito do trabalhador ou previdência, tudo isso advém de lutas políticas de classe e sociais. Exatamente porque advém de luta, são termos mais fracos do que aqueles que organizam o capital. Tanto assim que quando a classe trabalhadora ou os partidos progressistas na política, classe trabalhadora na CLT, quando estes grupos ou movimentos se enfraquecem, aquilo que ganharam perdem. De tal modo que há 10 anos, há 12 anos, a CLT era praticamente intocável e as faculdades de direito ensinavam de um modo pelo qual o direito do trabalho tinha lá o seu espaço. 10 anos depois, praticamente sequer ensinam direitos sociais. Então, nós retrocedemos na educação jurídica no campo dos direitos sociais. Efetivamente, nós retrocedemos. 15 anos atrás, ensinávamos mais direito social do que hoje. Aqui está a luta de classes. E os senhores pensam, mas a luta de classes não é só da classe trabalhadora? Não, é da classe capitalista, que luta para ensinar sua versão e, via de regra, a classe capitalista vence a luta de classes. O direito é uma prova disso. O pouquinho que eventualmente se ganhou em termos de defesa dos direitos sociais no século XX, esse pouquinho já se perdeu. E eu posso contar exemplos os mais variados. A mais antiga faculdade de Direito do Brasil, a mais tradicional, que é a Faculdade de Direito do Largo São Francisco, aonde eu sou professor e aonde muitos dos presentes foram ou são meus alunos. Esta faculdade, desde o século XIX, está organizada em termos de defesa do direito de propriedade e do direito penal aos que não têm propriedade. Pois bem, no século XX, com Vargas, deu-se a CLT, e a mais tradicional faculdade de Direito do Brasil resistiu até onde pôde a abrir uma cadeira de direito social ou de direito do trabalho, dizendo que isso não era direito. Direito é direito civil e direito penal. E processo civil e processo penal, sua correspondente contrapartida naquilo que antigamente se chamava de direito adjetivo. Se o direito civil é um direito substantivo, é um direito subjetivo, substantivo, o processo civil seria, na linguagem do século XIX e XX, um direito adjetivo. Pois bem, observem que estou falando aqui, por muito tempo se resistiu a abrir uma cadeira de direito do trabalho. E só com muita incidência de luta, isso se fez. Inclusive, se fez mediante o próprio Vargas obrigando a USP a abrir essa cadeira. Portanto, aqui está uma dimensão imediata desta luta neste ponto. E observem que chegamos nós no século XXI, o direito social é destruído imediatamente. E nunca está na berlinda o direito civil ou o direito penal. Vocês não veem uma proposta, eu dou muitas aulas de formação a juízes dos mais variados tribunais. Eu nunca vi, em anos nos quais eu dou aulas para a magistratura do Brasil e mesmo do exterior, vários países me pedem para dar aulas para os seus magistrados, eu nunca vi alguém colocar na berlinda o direito, a justiça criminal, dizendo, vamos acabar com a justiça criminal. Nunca vi ninguém falar algo nesse sentido. Vamos acabar com a justiça civil. Vamos acabar com os tribunais de justiça. No entanto, está na berlinda a todo momento acabar com a justiça do trabalho. A todo momento. Então, alguns tribunais estão até em xeque na condição de existência. Outros, jamais alguém pensou que irão acabar. Pelo contrário, na última década, é meu dever nesta cátedra da OAB lembrar isso, houve um louvor profundo aos tribunais que passavam por cima das garantias de advogadas e advogados em favor de operações contra a corrupção, contra X, Y ou Z, e que passavam por cima de direitos de réus e advogados. Portanto, senhoras e senhores, nunca esteve em xeque a justiça criminal. Pelo contrário, ela avançou para além da lei. E sempre está em xeque a justiça do trabalho.
Então, esta minha proposta de leitura, eu quero vos dizer aqui, está tratando das internalidades, e aqui eu proponho às senhoras e aos senhores, pensando em 10 anos, 20, 40 para frente, se a sociedade capitalista do mundo continua a mesma, o direito civil e o direito penal continuam os mesmos. E o processo civil e o processo penal continuam os mesmos. Alguém vai dizer assim, mas é a nova geração de penalistas que tem uma cabeça crítica. Poderá continuar falando e ninguém dará bola. Porque o que organiza o direito penal não é a consciência do professor de direito, é o jornalista da televisão que às 6 da tarde mostra alguém que foi assaltado e que, portanto, o bandido deve levar bala da polícia. É isso que organiza o direito penal. Não é a consciência criminológica do docente da faculdade de direito. Então, é preciso reconhecer o campo da internalidade da educação jurídica, daquilo que se chama tradicionalmente de ensino jurídico. O peso disso é minúsculo na realidade. Entre um apresentador de televisão que fala que tem que tacar bala no bandido, e um professor de direito e um aluno ou uma aluna de direito que estão estudando uma criminologia crítica, o estudo da faculdade não serve para quase nada. Porque a sociedade é interpelada por aparelhos ideológicos. E esses aparelhos não são os mais interessantes, os que falam melhor ou que pesquisou mais, os que pesquisaram mais. Esses aparelhos são quantitativos. Uma pesquisa de criminologia crítica de uma faculdade alcança 30 alunos. Um apresentador de programa de televisão às 6 da tarde, se for de rede nacional, alcança 30 milhões de pessoas. Nunca importou, essa descoberta foi de Louis Althusser e de vários filósofos depois dele, nunca importou a qualidade daquilo que se fala. O que importou é quanta gente escuta o que alguém fala. Se alguém fala uma desgraça e 30 milhões de pessoas escutam, 30 milhões de pessoas serão interpeladas por uma desgraça. Se alguém pesquisa uma coisa belíssima e 5 pessoas escutaram, apenas 5 pessoas são interpeladas por aquilo. Só. Então, senhoras e senhores, a pergunta sobre o que se apresenta em termos de horizonte de internalidade da educação advocatícia, eu lhes respondo, então, nesta noite, neste curso da cátedra, anunciando. Em termos de internalidade, apresentam-se 2 horizontes. Nos termos gerais, nada muda. Direito civil e penal organizam a sociedade capitalista. Nos termos médios, eventualmente vem golpe ou defesa de democracia, eventualmente vem retomada da CLT ou fim da CLT, mas nunca vem mais do que a CLT. Ou seja, não vem o poder da classe trabalhadora, vem eventualmente garantia de salário mínimo e aposentadoria de R$1.000 por mês. Ou então nem R$1.000 por mês de aposentadoria. Só. A disputa no campo jurídico pela educação advocatícia e pela educação jurídica é no máximo para ter esse tipo de democracia que já tivemos ou o tipo de garantia do trabalhador que já tivemos. Nada mais do que isso. Ou nem isso. Então, o que se chama de luta na educação advocatícia é retomar um ponto do que já foi, e que não foi grande coisa, ou então retroceder a coisas como a AI-5 e outras experiências mais que já tivemos na história e que, de novo, voltamos a flertar com tais dimensões. Então, efetivamente, estou aqui insistindo com as senhoras e com os senhores. Nos termos das internalidades da educação advocatícia, a esperança é o menos pior que já aconteceu no passado. Se as faculdades de direito ensinarem bem, se elas ficarem bem azeitadas de modo progressista, no máximo elas emulam Vargas. E, no pior, emulam a escravidão. Porque é bom que se diga, o Brasil teve a escravidão e as faculdades de direito ensinavam a escravidão e nada acontecia a quem ensinasse isso. E os juízes julgavam conforme a lei da escravidão e os advogados advogavam conforme leis da escravidão. Então, o céu é muito baixo e o buraco do inferno é profundíssimo. E, eventualmente, se pode cavucar ainda mais. Portanto, eu estou nesta minha aula da cátedra, anunciando às senhoras e aos senhores as dimensões dos horizontes da educação advocatícia e no que tange às internalidades, sou obrigado a lhes dizer: o máximo de horizonte de internalidade que daqui sai é eventualmente o menos pior que já tivemos no passado. Só. E o pior do horizonte é o que já tivemos de pior e pode ser cavucado um pouco mais ainda, porque não tem fim este processo. Porque imaginem, senhoras e senhores,
que em pleno 1964, com o Brasil já com uma cultura jurídica como tinha, tivemos um AI-5 em 68. E estávamos cheios de faculdade de Direito e cheios de constitucionalistas. E alguém inventa um ato institucional por cima de uma Constituição da própria ditadura, e isso é tema de faculdade. E isto foi tema de pergunta de concurso da OAB, Ministério Público, Magistratura, desde 68 até 85. O que é um ato institucional. Era isto, portanto, um tema técnico desse período. Isto foi mais um buraco cavucado dentro do buraco. Porque, antes disso, o Brasil tinha tido uma outra excrescência, além desta da escravidão, que era um tal poder moderador que se dava ao monarca brasileiro. O Brasil foi o único país no mundo que teve 4 poderes, não 3, só como executivo, legislativo e judiciário. O Brasil tinha um 4º poder moderador, que podia revogar todos os outros 3 poderes. Então, ele não tinha divisão de poderes. É só isto, que se alguém tem poder moderador, não há divisão de poderes. Pois bem, além da excrescência da divisão de poderes em 4, sendo que um dos 4 podia puxar a toalha e acabar com os outros 3, ele era o poder moderador. Além disso, tivemos escravidão e AI-5, ato institucional. O AI-5 é só o pior deles, mas atos institucionais por cima da própria Constituição. Portanto, senhoras e senhores, não há buraco que chegue. E se me perguntarem quais são os horizontes da educação jurídica pelos próximos 40 anos, o céu é retomar a CLT do Vargas. E os senhores já estão entendendo, esse céu é curtíssimo. É um teto baixíssimo. É andar de joelho, dado o tamanho do teto. E o buraco não tem fim. Então, se já tivemos escravidão, poder moderador e AI-5, pode-se inventar mais coisa ainda e os juristas não falarão contra isso. Não todos. Mas eu estou dizendo que, via de regra, o silêncio da maioria ou a ignorância da maioria pode gerar, inclusive, espetáculos dantescos como este do próprio ato institucional. Muito bem, senhoras e senhores, anunciei aqui, portanto, os horizontes da educação advocatícia naquelas que são suas internalidades, propondo que haja internalidades gerais, quase inflexíveis e quase invariáveis no capitalismo sempre. A propriedade privada organiza o direito, e o direito penal também é seu elemento repressivo, e horizontes que eventualmente estão em disputa, como o direito público, direito constitucional, direito administrativo, ou dos direitos sociais, direito do trabalho e direito da previdência social. Esta é a parte que apanha do jogo e que eventualmente pode tentar ganhar um lance ou dar um soco naquele que lhe soca todo dia. E, via de regra, o que os senhores chamam de vitória da classe trabalhadora é dar um soco na cara do capital depois de ter levado 50 socos num dia. Aí os senhores dizem, puxa vida, ganhei porque dei um soco. Então, é mais ou menos 50-1. Ou então o jogo da Alemanha contra o Brasil, 1-7. Aí os senhores comemoram um gol. Lembrando que 7 é da conta do outro. E, portanto, anuncio aqui às senhoras e aos senhores o campo das internalidades. E, no entanto, ele não é o decisivo. O campo mais importante é o campo daquilo que eu chamo de externalidades da educação advocatícia. Este é o campo decisivo. Na minha proposta de leitura sobre a educação advocatícia, eu abro 2 grandes campos que se articulam para forjar o conhecimento e a prática e a formação de advogados e advogados. O primeiro deles é o campo das internalidades, me referi a ele na primeira parte deste curso da cátedra hoje, e estas internalidades dizem respeito à própria estrutura das instituições que se ocupam da formação de juristas. Faculdades de Direito, pós-graduações e pós-graduações, cursinhos, a própria OAB no exame de ordem, concursos de variadas instituições públicas, tudo isso compõe um quadro que privilegia o direito civil ao direito social, enfim, toda uma dimensão que está aqui no campo destas internalidades. No entanto, a minha proposta nesta cátedra, nestes 2 anos, foi a de dizer que mais importante do que as internalidades são as externalidades da educação jurídica. Que são estas externalidades? São elementos da educação jurídica e advocatícia, aqui como o exemplo privilegiado do direito,
são os elementos que vêm de modo externo às faculdades e às instituições e às provas, como da OAB ou dos demais concursos. Estes elementos externos são a dimensão das estruturas sociais. Portanto, estas dimensões de externalidade são as dimensões decisivas na conformação de advogadas e advogados. E agora eu chamo a atenção para 2 anos de minha fala nesta cátedra. A educação de advogadas e advogados não se faz apenas no banco escolar da faculdade, porque a advocacia é orientada na sociedade capitalista como uma profissão. E, portanto, a educação de advogadas e advogados se faz tendo em vista a remuneração, o salário, a possibilidade de sobrevivência, o lucro, as variadas dimensões da própria profissionalização de advogadas e advogados. Agora, minhas alunas e meus alunos terão ocasião de escutar de mim o elemento decisivo da educação de advogadas e advogados. Educa-se uma advogada ou educa-se um advogado para uma profissão e, portanto, para aquilo que remunera e, portanto, para uma estratégia de remuneração dentro de uma sociedade capitalista. Este é o elemento decisivo da educação. E com isto estou dizendo que, por mais que as internalidades façam aqui seus vieses de leitura, o fundamental são as externalidades, que dão as coerções profissionais, as coerções econômicas e as coerções sociais aos advogados e às advogadas. Ou seja, quem paga a conta. Isto quer dizer, senhoras e senhores, em termos bem diretos, quem contrata a orquestra escolhe a música. Ou seja, quem contrata o violonista, o violinista, quem contrata a harpista, quem contrata o violoncelista, essa pessoa escolhe que música ele vai tocar. Isto quer dizer que a advocacia se educa a partir de quem lhe paga. E, portanto, se a advocacia é orientada à defesa da empresa, automaticamente se erige uma leitura de uma ideologia empresarial no advogado e na advogada. Ainda que alguém diga, mas no coração ele não gosta do que faz, ele pensa de modo contrário, o fundamental de um advogado e de uma advogada não é o coração, dado que a minha dimensão aqui não é do que corre no sangue e nas veias de um ser humano biologicamente. O que eu estou dizendo é que, na prática, as suas petições, ou seja, os seus dedinhos, são orientados por um cérebro que linguisticamente defende nas petições a empresa. Ou seja, decididamente, quem paga a advocacia constrói a ideologia do advogado. E isso é o fundamental da educação advocatícia. Se em 5 anos de faculdade, imaginem uma cena miraculosa, que ele tivesse tido este futuro jurista. Ele não teve isso, nem terá. Imaginem que ele tivesse tido 5 anos de matérias de direitos sociais na faculdade de Direito. Alguém diria, puxa vida, no nível das internalidades, ele conseguiu fazer uma faculdade com um olhar social. Muito bem, nós poderíamos dizer, está resolvida a educação dos advogados e das advogadas. Se fosse só no nível da internalidade, se a educação fosse apenas ensino jurídico, sim. O problema é que no outro dia de manhã ele cai no mundo da profissão e as externalidades da profissão. Se ele cai numa profissão
cujo empregador é sem olhar social, 5 anos de faculdade são jogados no lixo da parte do direito social, e a parte que corresponde ao direito privado, esta continua sendo a parte decisiva. Então, entenda, não se muda um jurista com a faculdade de direito. Entendem o que estou falando? Porque a faculdade de direito não conforma toda a educação do advogado ou de um advogado. A prática, a externalidade conforma mais, organiza mais do que a internalidade. E então, neste nível, a advocacia e qualquer profissão jurídica, as profissões jurídicas são organizadas pela sua determinação econômica. Quem paga dá o horizonte ideológico do profissional. Esse é o elemento decisivo. E com isso, senhoras e senhores, eu estou mais uma vez nesta cátedra dizendo que se tem, as senhoras e senhores, uma expectativa de boa alteração da educação dos juristas, nós somos obrigados a ler cientificamente esta realidade social, material, para compreender que não é um problema de vontade educacional, no sentido de vontade institucional das faculdades ou mesmo das instituições, como a própria OAB. Porque na hipótese de que a OAB peça mais direito social do que direito privado, a prática da advocacia numa sociedade capitalista pede mais direito privado do que direito social. Então, o aluno estudaria o que não vai usar, passaria na OAB e então usa o que não estudou. Observem, a dimensão da externalidade é maior do que da internalidade. E se querem mudar o padrão jurídico, a grande mudança é da própria externalidade. E isto representa diretamente o que eu vou falar aqui. O que organiza a ideologia jurídica é o modo de produção. Portanto, a mudança da ideologia jurídica só pode ser feita com a mudança do modo de produção. Isto quero dizer, muito pouco a educação jurídica por dentro pode fazer para mudar o próprio direito e a própria educação jurídica. Enquanto ser jurista for uma profissão, ele se orienta pelo capital, por quem paga. Então, efetivamente, eu estou tirando da cabeça das senhoras e dos senhores um certo idealismo educacional. Isso eles vão dizer, aonde está esse idealismo educacional? Permeado por toda a sociedade capitalista que diz, o problema da sociedade é a falta de educação. A educação, vejam, isso aqui não é só para o direito, é qualquer âmbito da pedagogia. A noção de que a educação muda o mundo é uma grande ideologia do capitalismo. Porque o capitalismo não deixa nada mudar. E então, para que não mudem o capitalismo, ele tem uma espécie de fio terra para eventuais raios que caiam contra o capitalismo, que vai dizer o seguinte: querem mudar o mundo, mudem a educação. E aí, senhoras e senhores, há uma geração inteira no mundo que descarrega este raio, dizendo assim, se há um problema no direito, este problema está em que o direito está atrasado com as demandas em face das demandas do capital. Então, pasmem o que eu vou dizer agora. Quando se tenta fazer uma crítica à educação jurídica, a crítica não é contra a sociedade capitalista. A crítica é contra a faculdade de direito que ainda tenta resistir a 100% do interesse do capital.
dizendo, ainda continuam tentando falar de direitos sociais, de meio ambiente, algo assim, sendo que deveriam simplesmente ensinar técnicas de contrato. Ou então acabar com garantias tais e quais institucionais e dar à sociedade apenas princípios de arbitragem privada. E a educação jurídica estaria muito atrasada porque não está ensinando no Brasil arbitragem privada como nos Estados Unidos ensinam. Então, observem, senhoras e senhores, quando alguém anuncia que o problema do direito é a educação, via de regra, além de desviar o assunto para aquilo que não é o problema, além disso, cria um problema a mais, porque está cavucando mais um espaço no buraco onde se organiza a sociedade capitalista, dizendo não se deve dar direitos humanos, não se deve dar proteção a minorias, não se deve dar proteção à classe trabalhadora, o que se deve fazer é arbitragem. Ou então, em termos bem mais redondos, deve-se apenas ficar nos limites da lex mercatória. É a lei do mercado que importa, e só. Portanto, existe, eu diria, já uma tradição no mundo, e no Brasil também, de fazer alguma, e eu vou colocar com muita ênfase aqui, eu vou colocar com aspas, estão vendo? Existe uma certa crítica à educação advocatícia e à educação jurídica de modo geral. Esta crítica perpassa as faculdades de direito do Brasil e do exterior, e a crítica diz assim: nós estamos ensinando mal aos futuros advogados. Isso é uma crítica recorrente. E qual é a base dessa crítica? Eles estão despreparados tecnicamente para advogar para as grandes empresas, as grandes demandas, o capital. Despreparo técnico. Então, observe, os senhores podem ter passado por faculdades que até fazem crítica à educação advocatícia e à educação jurídica. Só que essa crítica propõe piorar a cola da advocacia e do direito na reprodução do capital. Portanto, colar ainda mais uma coisa na outra. Então, eu diria que o que estou fazendo nesta cátedra, nestes 2 anos com as senhoras e com os senhores, é a abertura de um horizonte que não se pauta apenas numa crítica por razão de despreparo técnico, que se pauta, então, numa crítica, prestem bem atenção, que é essa a minha proposta na cátedra. O que eu estou fazendo é uma crítica à técnica, que é um canhão direcionado à técnica, e não uma crítica ao despreparo técnico, que é uma espécie de tiro de traque em termos de crítica. Portanto, não estou dizendo aqui que o problema da educação jurídica seja o fato de que os juristas estão saindo mal formados para advogar no mercado. Estou dizendo que o problema central é que o direito é pensado enquanto advocacia do mercado. Esta é a questão decisiva. Só que esta questão esbarra num impasse estrutural. E qual é o impasse estrutural? Numa sociedade capitalista, a organização social é sempre uma organização pelo direito. Então, a forma do direito é a forma do capital. Esta descoberta foi feita, dentre outros, pelo mais importante pensador crítico da história do direito, que foi Evgueni Pachucanes. Então, não há o que na forma jurídica possa ser contra o capital, porque a forma jurídica é o que organiza a exploração do trabalho de modo assalariado, e se assim é o contrato, portanto é o direito, e que organiza, então, a apreensão dos meios de produção pelas mãos da burguesia. E isto é a propriedade privada.
Ou seja, de ponta a ponta a forma jurídica no geral, no estrutural. Lembram, antes do meu intervalo, eu falei que há o geral e o termo médio. No geral, a forma jurídica é todinha do capital. E no termo médio, que também é do capital, eu posso dar mais salário mínimo ou menos, mas a existência de salário já é o capital. E o mais salário e menos salário é só a quantidade da exploração. Ou seja, senhoras e senhores, o direito pela forma é do capital. Então, a crítica à educação jurídica é de duas uma. Ou a crítica pequena e banal, que é a crítica à melhoria da profissionalização, ou a crítica grande e estrutural, que é a crítica à profissionalização do justo. Portanto, este modo de organizar a sociedade, ele é o problema, ele está em pauta. E não se o advogado está dando conta do recado do capital. Então, entendam o que estou falando aqui. O fundamental de uma sociedade na qual a maioria das pessoas é explorada por uma minoria não é a falta do direito. A leitura banal diz assim: esta maioria não está vivendo bem porque faltam advogados a esta maioria. Pois bem, os advogados o que vão fazer? Dar a propriedade privada a quem não tem? Não podem dar a propriedade privada a quem não tem, porque a sociedade é estruturada para que alguns tenham propriedade privada. Então, qual é a função da advocacia numa sociedade de exploração? Manter a exploração. No máximo, é o termo médio. Dar alguma coisa como uma espécie de esmola a quem lhe falta. Portanto, a crítica de que faltam advogadas e advogados, juízes e juízes, promotores e promotoras, via de regra, é para esgarçar ainda mais o tecido social, porque a falta de juiz e a falta de promotor é um reclame que dará depois em lei e ordem. Os senhores vejam operações como estas lava-jato da vida, o resultado é a destruição ainda maior do país. Quando se diz assim, é preciso que haja mais juízes, mais promotores, ou seja, mais pobres encarcerados. Pobres, enfim, divergentes políticos, todos eles encarcerados. Essa é a dimensão da crítica 1, da crítica banal. A crítica 2 é onde há juridicidade é porque há capital. E, portanto, a crítica é a sociedade do capital. Senhoras e senhores, eu estou lhes propondo aqui, na minha reflexão da cátedra, uma dimensão de crítica à educação. Esse é o elemento decisivo. Que, por um acaso, no campo do direito, é a crítica, aí eu posso descer uma casa, crítica à educação jurídica. E descendo mais uma casa, crítica à educação advocatícia. Porque, obviamente, esta minha cátedra, que é da Escola Superior da Advocacia, que muito honrosamente para mim me convidou para refletir e pensar a advocacia, um pedaço desse problema é da advocacia, e o pedaço é pequeno. O pedaço da advocacia, só da advocacia, é o pedaço de que advogado e advogado têm que vender força de trabalho para quem pague. Então, advogado e advogado tem que pegar o hábito, o modo de falar, o jeito que interessa ao seu potencial cliente. Inclusive, em uma das ocasiões da cátedra, quando eu tratei da educação profissional de advogados e advogados, isso foi ano passado, os senhores podem ter acesso a essa aula mediante a ESA, eu disse por lá, naquela ocasião, de que advogadas e advogados acabam incorporando, inclusive, as relações ideológicas do capital, da exploração e das opressões dos seus clientes da advocacia. Então, se o cliente é machista e o advogado tenta não ser e a advogada tenta não ser, de duas uma. Ou então ele perde o cliente, ou então, em alguma hora, ele renuncia a não ser e dá uma risada de uma piada machista.
E, via de regra, senhoras e senhores sabem, o ambiente da cultura jurídica conforma os advogados aos seus clientes, e não os clientes ao advogado. Entendem o que estou dizendo aqui? Não é o cliente do advogado que passa a ter a ideologia do advogado, é o advogado que passa a ter a ideologia do seu cliente. Porque é uma profissão econômica, é uma profissão, vírgula, é uma relação econômica. Se é uma relação econômica, esta dimensão gera, inclusive, o caldo de cultura pelo qual a advogada ou o advogado tem um horizonte ideológico de quem paga as suas contas. Como 90% do dinheiro está na mão do capitalista, 10% está na mão do povo, 90% da advocacia pensam conforme o capital. Porque se o patrão diz assim, se o cliente, patrão de uma empresa diz assim, a CLT está acabando com o ambiente dos negócios, como alguém dirá para o seu cliente? Eu creio que não, porque a CLT ainda é muito pouco para a classe trabalhadora. Se o advogado responder isso, ele perdeu o cliente. Eu não perdeu o cliente porque está no meio de um processo, o cliente não vai abandonar o advogado no meio desse processo, mas já azedou a relação com uma próxima causa. Então, via de regra, a parte mais fraca, que é o prestador de serviço, ele quase azeita a máquina ideológica de quem lhe paga de antecipação. Ou seja, ele antecipa a crítica aos direitos dos trabalhadores. Sindicatos, isto, aquilo outro, é uma leitura prévia. Então, o que estou dizendo é que existe uma dimensão da advocacia que é da advocacia. Advogado e advogado pagam suas contas profissionalmente com a ideologia de quem lhe paga. Observem que o outro termo, a educação jurídica, é mais amplo do que a educação advocatícia. A educação advocatícia é o meu exemplo e é o meu tema nesta cátedra, da OAB. E a OAB, eu quero fazer um elogio público à OAB de São Paulo e à ESA de São Paulo. A OAB se pôs com esta cátedra a pensar a radiografia da educação de advogados e advogados. Via de regra, a magistratura não faz isso, o Ministério Público não faz isso. Pensar os problemas do Ministério Público, os problemas da magistratura. A OAB empreendeu fazer isso com esta cátedra. Pois bem, no entanto, os problemas da educação jurídica não são só da advocacia, porque observem a magistratura e o Ministério Público, não tem cliente para pagar seu salário. Ingressaram numa carreira pública mediante concurso, de tal modo que não tem que se orientar pela piada do seu cliente, se é machista, homofóbica, racista, contra o sindicato, em favor do fim da CLT e etc. e tal. Pois bem, há outros problemas nessas outras dimensões. Se são de corporações e se insurgem contra a corporação, não sobem na carreira. Então, um defensor público, um procurador de autarquia, alguém de tribunal de contas, alguém do Ministério Público, alguém da magistratura, tem uma instância superior, tem um tribunal, tem um nível hierárquico tal e qual, e se não confluem com esta ideologia, são os patinhos feios da própria instituição. De tal sorte que eu quero fazer um rasgado elogio à advocacia, mais uma vez, porque já o fiz aqui umas 3 ou 4 vezes nesta minha cátedra, dizendo, é mais fácil um advogado romper com um cliente, porque amanhã, quem sabe, ele pega outro, do que um juiz romper com um tribunal. Porque não tem opção, amanhã ele pega outro tribunal. Entendem o que estou dizendo? A ideologia domina mais uma profissão institucionalizada do que a advocacia. Portanto, a crítica que eu faço à advocacia, o advogado não sai do horizonte ideológico de quem lhe paga. Não quer dizer que as outras profissões sejam melhores, quer dizer que são piores. Porque a advocacia, ao menos, quem sabe alguém tem outro que lhe paga. E ao Ministério Público, à Defensoria, à Procuradoria e à Magistratura, não tem outra magistratura, defensoria ou procuradoria que lhe paga. A não ser que ele preste outro concurso. É só isso. Agora, dentro do concurso da carreira que ingressou, ele não tem outra opção. Portanto, senhoras e senhores, eu estou dizendo que o problema da educação advocatícia é um pedaço do problema da educação jurídica. Porque toda a educação jurídica é profissional, não é só a advocatícia. Porque também ninguém vai a uma carreira pública simplesmente porque quer o horizonte da justiça. Vai porque é uma estratégia remuneratória, salarial. E sendo o salário das carreiras jurídicas maior do que das outras profissões da sociedade, ou da maioria
dos outros assalariados da sociedade, se eles comparem o salário de um cortador de cana com o salário de um magistrado, então a tendência a se conformar à ideologia institucional é maior nas profissões jurídicas. A frase que hoje é bastante machista e que ela nem deve ser louvada, do velho poeta e músico Adoniran Barbosa, e apenas uma parte dela é execrável, não deveria nem ser falada, mas as outras não são. Mulher, patrão e cachaça em qualquer canto se acha. Esta parte que ressaltem aqui, a parte execrável do machismo contra a mulher, que em qualquer canto se acha, mas o fato do patrão e da cachaça em qualquer canto se acha, ou seja, efetivamente, no capitalismo, as pessoas se vendem e aquele que se encontrar na frente que pague, é assim que se faz a exploração, quando há contrato de exploração e trabalho. Eu já ressalvei para uma pessoa que está aí escrevendo que é um horror esta frase. Eu vou pedir, por gentileza, que inclusive todas e todos vocês possam se identificar pelo nome. É uma exigência da ESE, não por nomes empresariais ou pseudônimos. Então, é uma exigência institucional. De tal sorte, senhoras e senhores, que aqui estou dizendo que este horror desta frase representa uma dimensão de que, efetivamente, a empregabilidade é um horizonte determinante da própria organização jurídica. Muito bem. Neste sentido, então, estou aqui propondo que a educação advocatícia é só mais um problema da educação jurídica de modo geral. E se os senhores querem aumentar uma casa, e eu farei isso, esta minha cátedra é toda ela estruturada para trazer a reflexão filosófica a um termo ainda maior. E qual é o termo ainda maior? Se eu digo que o problema não é só da educação advocatícia, porque a educação da magistratura, do Ministério Público e da Procuradoria também tem seus problemas, e não é igual 100% o problema, porque eu volto a dizer, ó, uma coisa é eu me conformar com um tribunal que poderia me perseguir, outra coisa é eu me conformar com um cliente que poderia não me dar mais a sua conta e a sua confiança e o seu negócio advocatício. Os senhores vão dizer, na prática não é a mesma coisa? Sim, em termos. Porque uma coisa é o acordo com o cliente, outra coisa é o afinamento com o tribunal. São estratégias políticas de afinamento, claro, só que cada qual ocorre de um modo. Uma é para a sobrevivência imediata. Se eu não tenho cliente, eu não tenho salário. Outro é, se eu não estou no tribunal, se eu não me conformo à ideologia do tribunal, o tribunal não me promove, o tribunal não me leva por mérito para cima, qualquer coisa nesse sentido. Tudo bem que, no horizonte geral, é uma estratégia de sustentação de uma carreira profissional e, no final das contas, o que nós temos aqui é uma dimensão de estratégia distinta no horizonte geral. Só que agora eu quero subir uma casa a mais com todas e todos. Este problema é fundamentalmente um problema da educação de modo geral. Então, senhoras e senhores, o que eu fiz em 2 anos desta cátedra foi tomar a advocacia como problema específico, porque é a ESA e a OAB que promovem esta cátedra. Só que eu não estou dizendo que outras profissões não tenham problemas da educação. Estou dizendo que esse é o nosso problema. E a educação, de modo geral, é o problema. Porque a educação no capitalismo é sempre técnica instrumental, ou seja, voltada a fins profissionais. Ou seja, voltada ao assalariado ou ao lucro. Lembrando que há advogadas e advogados empregados, assalariados, e advogadas e advogados liberais, para dizer nos termos antigos, que, enfim,
cuja estratégia não é ganhar um salário, mas é ter lucro, ainda que muitas vezes o seu lucro seja menor do que um salário e muitas vezes seja maior. Pois bem, que estou lhes dizendo que o problema da educação de advogados e advogados não é só de advogados e advogados, é do direito de modo geral, e o problema da educação jurídica de modo geral é o problema da educação do capitalismo. Porque alguém também que faz uma faculdade de química não se ocupa do problema ideológico do Tribunal de Justiça, nem tampouco se ocupa do horizonte de saber se a CLT é mais ou menos ensinada do Código Civil. No entanto, aprende química para ser empregado numa indústria química. Então, ele não aprende a tabela periódica pelo gosto de saber os elementos da tabela. Ele aprende para saber o que isso é útil para um empregador. E assim é a medicina, e assim é a odontologia, e assim é a veterinária, de tal modo que ninguém estuda ornitorrinco na faculdade de veterinária, e todo mundo estuda cachorro e gato. Dado que a pretensão de ser veterinário e abrir um pet shop, ninguém levará um ornitorrinco no Brasil para que ele cuide. Então, sendo via de regra cachorro, gato, hamster e adjacências animalescas, é isso que ele estuda. De tal modo que a medicina estuda botox e não estuda malária. Porque o botox dá mais dinheiro do que gente com malária. Então, senhoras e senhores, o problema da educação não é apenas a advocatícia. Tem a parte que nos cabe do latifúndio. Eu volto a dizer, a parte do latifúndio é por que a advocacia ensina mais civil do que trabalhista? Só que eu volto a falar, esta dimensão que cabe apenas à vontade dos educadores jurídicos e dos educandos, quer dizer o seguinte: romperei com a minha faculdade conservadora e farei um TCC radical. Porque também pode o discente, o aluno e a aluna, romperem com a opressão educacional do direito. Mas, muito bem, qual é o impacto disso? Ele fará um TCC. Um TCC altamente crítico. E o que acontecerá com o seu TCC altamente crítico? Será depositado na biblioteca da faculdade e 2 pessoas lerão o seu texto. Então, qual é o impacto da educação, ainda que crítica? Numa sociedade capitalista, o impacto da educação é absorvido pela reprodução do capital. E se a educação for crítica, esta educação é posta à margem da reprodução do capital. Um aluno muito crítico que esteja ouvindo a minha aula nesse momento, ou uma aluna muito crítica que esteja ouvindo minha aula nesse momento, se fizer um TCC muito crítico a partir das minhas ideias da cátedra, o impacto é esse, tem um TCC. Isto, os senhores vão dizer, isto é um elogio ou é uma crítica? É um elogio e é uma crítica. É um baita elogio, porque os demais TCCs serão para profissionalizar de modo mais azeitado, e o seu não é assim, o seu é crítico. E, ao mesmo tempo, o TCC deles e o seu, porque não é o deles que importa mais que o seu também, o TCC deles e o seu não servem para nada. Ou para muito pouca coisa, para não dizer nada, porque sempre alguém dirá que um ser humano leu, e se caiu uma folha de uma árvore, algum impacto no mundo isso haverá, dado que os senhores têm, se os senhores tiverem aí uma ascendência de leitura quase filosófico-teológica budista, os senhores vão dizer que um TCC posto numa biblioteca, quem sabe um ser humano pode acessá-lo. Mas os senhores estão entendendo o que estou dizendo aqui. Nós estou desconhecendo a importância de textos, pesquisas e livros. Só que a sociabilidade do capital não dá valor nenhum, nem só para um TCC ou para um livro, ele não dá valor nenhum para a educação de modo geral. Porque a educação de modo geral, ela só tem uma função que é adestrar ao capital, em qualquer profissão. Por isso que há mais médicos ou estudantes de medicina estudando cirurgia plástica do que doença tropical. Os senhores façam a conta de quantas faculdades de medicina no Brasil tem departamento de medicina tropical, para estudar malária e febre amarela, e quantos tem cirurgia plástica. Portanto, o problema também não é a educação da faculdade de medicina. Porque alguém dirá assim, nossa, no dia que toda a faculdade de medicina no Brasil tiver um departamento de medicina tropical, aí o Brasil melhora. Senhoras e senhores, continua sem financiamento da indústria química ou farmacêutica para a medicina tropical, ainda que haja um departamento de medicina tropical. Porque o problema da educação médica não se resume à internalidade da faculdade de medicina. Vejam, a proposição que eu fiz nesses 2 anos de cátedra sobre educação na internalidade, educação na externalidade, e quais são os problemas da internalidade,
E quais são os problemas da externalidade? Eu só apliquei ao caso do direito da advocacia, mas esta minha proposta é uma proposta que eu desenvolvi para pensar a educação de modo geral. Agora o senhor já consegue entender que este quadro que eu estou desenvolvendo nesta minha cátedra da ESA para a educação advocatícia serve para a medicina. Porque também a medicina tem uma internalidade e uma externalidade. Eu posso abrir uma cadeira, eu posso abrir uma matéria na Faculdade de Medicina de medicina tropical. E, no entanto, os grandes laboratórios do mundo não estão preocupados em descobrir remédio contra a malária. Estão preocupados em descobrir remédio contra a calvície. Porque o mercado possível para questões estéticas é muito mais lucrativo, em termos capitalistas, do que tratar de doença de pobre. Ou seja, na prática, a formação, a educação de médicas e médicos se faz pelo dinheiro. Igualzinho a dos juristas. E alguém dirá, e a dos profissionais da filosofia? A mesma coisa. Eu vou tomar um exemplo que as pessoas acham chocante, porque a filosofia é igualzinha, da mesma forma. A filosofia no Brasil e no mundo, via de regra, é uma faculdade cujos alunos se orientam por horizontes conservadores. Embora as pessoas tenham uma dimensão de que faculdades de filosofia sejam altamente progressistas, é exatamente o contrário. São alunas e alunos de um horizonte profundamente conservador, de um viés conservador, e já sabendo que bolsas, porque ele poderia dizer, mas ele não tem problema de buscar cliente como tem advogado. Se o advogado não derem risada com uma piada machista, não tem um cliente que lhe pague a conta. Muito bem. E o aluno de filosofia? Ele não tem problema de ter cliente, por isso que ele pode não dar risada. Senhoras e senhores, então, a sua estratégia de sobrevivência no capitalismo é ganhar uma bolsa. E a bolsa será dada a alunos que pesquisarem questões conservadoras. Se ele pesquisar questões revolucionárias, ele não ganha a bolsa. Então, observem que, por meio enviesado, o capital domina toda a educação, até daquilo que parece que não tem utilidade prática, como estas ditas licenciaturas ou bacharelados das humanidades, que no passado se diziam de belas artes, ou isso seria um absurdo dizer hoje belas artes, mas enfim, belas artes ou especulações teoréticas como filosofia e ciências sociais. Até isto é orientado pelo capital. Tanto quanto a própria ciência social aprende a fazer estatística para a venda de produto de empresa. Basicamente, não é para saber aferir a ideologia do povo, porque a saber aferir a ideologia do povo, inclusive, é uma estratégia para vender pesquisa para partido político. Ou seja, toda a educação, entendam o que eu vou dizer aqui, no capitalismo é educação instrumental. Esta é a minha questão decisiva. Se esta é a questão decisiva, eu posso virar do avesso as internalidades da educação de qualquer área, porque a cátedra que eu desenvolvi aqui na OAB, São Paulo, de educação advocatícia, eu desenvolvi uma plataforma que serve para a educação de jovens e adultos, que serve para a educação dos químicos, para a educação dos astrofísicos, qualquer coisa. E qualquer coisa quer dizer, o problema da educação nas suas internalidades não é o problema decisivo. O problema da educação é a sua relação com o modo de produção. Porque se educa para trabalhar e ser explorado no modo de produção. Esta é a questão decisiva. Então, senhoras e senhores, o problema decisivo, eu volto a falar mais uma vez, não é a educação, é o modo de produção. Somente com a superação do modo de produção da exploração, a educação poderá ser para questões que se apresentem no mundo como questões que busquem diretamente fazer o seguinte esquema. Educação médica voltada para a saúde e para a cura. No capitalismo, a educação médica é voltada para o lucro médico. Então, veja, somente o modo de produção, a sua alteração é que salva isso, não virar do avesso a faculdade de medicina. Porque eu volto a dizer, se virarmos do avesso a faculdade de medicina e conseguirmos criar uma cadeira de medicina tropical em qualquer faculdade de medicina do Brasil, ainda assim o capital, que é a indústria química, farmacêutica, indústria médica, hospitalar, continua fazendo o mesmo. Procedimento estético. Então, o problema não é a faculdade de medicina.
E agora, senhoras e senhores, eu quero chegar à parte que nos corresponde do latifúndio, a educação jurídica. Somente com a alteração do modo de produção é que ela pode pensar no justo. Porque no modo de produção capitalista, a educação jurídica é para a instrumentação jurídica dos contratos e da propriedade privada. É isto o decisivo, a base da forma social e seu caráter invariável. Portanto, senhoras e senhores, é talvez a coisa mais chocante esta que eu quero vos dizer neste momento da minha cátedra na ESA OAB. Ao avançarmos profundamente na reflexão sobre a educação advocatícia, a mais alta reflexão e o mais alto conhecimento sobre a educação advocatícia é aquele que alcançou a seguinte descoberta: o problema da educação advocatícia não é a educação advocatícia. O problema da educação advocatícia é a sociabilidade a partir da qual se estrutura a própria advocacia. E se há uma sociabilidade da exploração, aqui está o impasse e a contradição estrutural da advocacia. Ainda que, mais uma vez, eu tenho que fazer um elogio à minha profissão. Eu sou advogado desde os 22 anos de idade. Esta é a minha profissão por escolha própria. E nunca quis ter outra profissão na vida. Sou advogado desde os 22 anos de idade, quando, concluindo a minha faculdade de Direito na USP, prestei o primeiro exame de ordem que eu podia prestar e passei e tornei-me advogado. Pois bem, esta é a minha profissão. E, ao fazer a radiografia do problema da formação das advogadas e dos advogados, eu quero vos dizer aqui que a radiografia desse problema é um problema de todo o direito e de toda a sociedade. O problema é a educação, e não só a educação. O problema da educação geral é a sociabilidade capitalista de modo geral. De tal sorte que agora eu quero fazer um elogio à advocacia. Quando os senhores tomam a educação de magistrados e promotores, esta educação está voltada exatamente para confirmar o capital ao capitalista, para confirmar aquele que é considerado criminoso no cárcere. Para isto um promotor é pago, para isto um juiz é pago. Eventualmente, e eu estou ressalvando que isto é uma eventualidade, a advogada e o advogado que são pagos dentro de uma sociedade capitalista, sua estratégia de sobrevivência é advogar pelo réu. É estar do lado de quem apanhou e não de quem bateu. É raro, não é frequente, mas se a magistratura está toda institucionalizada no poder do Estado para prender, segregar e garantir o capital do capitalista, e o Ministério Público a mesma coisa, a advocacia tem ao menos uma beleza que essas profissões não têm. Eventualmente, a advogada e o advogado podem advogar em favor do injustiçado. Por isso, eu sou advogado. Por isso, esta é a minha profissão, que escolhi com gosto, em face de todas as demais profissões que o direito permite. Esta profissão, ela tem todos os impedimentos estruturais das outras, e ela tem, ao contrário das demais, uma pequena asa para voar, que é de quando em quando poder falar em favor de quem não tem voz, e de vez em quando poder advogar, pedir em favor de quem seja explorado, dominado ou oprimido. Senhoras e senhores, esta minha cátedra, em 2 anos, desenvolveu uma reflexão crítica para alcançar a natureza da formação e da educação de advogadas e advogados. Ocupei-me da advocacia, em homenagem à Escola Superior de Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil, seção São Paulo, seção a que pertenço, inclusive, como advogado, e Estado a que pertenço como professor e intelectual
da sua mais antiga faculdade, que é a Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, o Largo de São Francisco, mas esta reflexão eu a preparei não só para advogados e advogados, para juristas de modo geral, de todas as profissões jurídicas, em especial para todo trabalhador e trabalhador que se educaram nas internalidades e nas externalidades para viverem em um mundo que as explora e os explora, que as domina e os domina. E todos nós somos atravessados pela exploração e pela dominação. Eu desenvolvi esta cátedra na esperança de que amanhã um justo que ainda não há, nem sequer existe, brote em nossa vontade, em nossa forja de subjetividade e nos oriente a uma outra educação contra esta que aqui está, para além do nosso tempo e para um tempo melhor do que este. Eu chegarei no mês de junho aos encontros finais da cátedra, quando então haverá uma sequência de aulas num grande curso no mês de junho e julho para fazer as reflexões mais altas sobre como educar as profissões do direito para uma sociabilidade para além desta que aqui temos. Eu quero convidar a todas e todos os presentes para as últimas atividades da cátedra que acontecerão a partir de daqui a um mês, quando então eu chegarei às grandes questões, ao balanço final de todas estas atividades. A todas e todos os presentes, eu deixo o meu e-mail pessoal à disposição para que entrem em contato. Convido todas e todos para as atividades do mês de junho e julho da cátedra, que em breve tempo a própria ESA-OAB anunciará este conjunto de atividades, serão os eventos finais desta cátedra. Convido a todas e todos, inclusive, para que convidem demais interessados, profissionais do direito, profissionais da educação e estudantes de direito, estudantes de educação e outras áreas, para que acompanhem, portanto, estas reflexões derradeiras dessa cátedra. Eu quero, mais uma vez aqui, agradecer a honra de ter sido convidado pela OAB de São Paulo, pela ESA-OAB, para este momento tão especial, que foi assumir uma cátedra para pensar a própria advocacia. Então, vão aqui os meus cumprimentos a toda a diretoria da ESA, ao corpo de funcionários da ESA, que até agora continua aqui, acompanhando tecnologicamente esta minha cátedra, aos professores Adriano Ferreira e Eric Gomes, que tão carinhosamente e gentilmente têm construído este processo da cátedra, e todos os que passaram também por esta caminhada da cátedra. Milhares de pessoas, desde a primeira aula, acompanharam as atividades desta cátedra desde 2020, e agora estamos chegando ao final. Nas últimas aulas da cátedra, eu anuncio, portanto, que em junho e julho teremos as atividades mais decisivas de reflexão e horizonte desta cátedra, e convido a todas e todos vocês para que participem destes eventos finais. Um abraço muito especial, uma alegria tê-las e tê-los, muito feliz em poder caminhar junto com todas e todos nesta reflexão da advocacia para um outro horizonte, em outro tempo da nossa sociabilidade. Boa noite a todas e todos.